Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de pesquisa operacional. Meu nome é Fernando Schramm, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Campina Grande. E nessa nossa videoaula eu vou tratar da parte de formulação de modelos matemáticos. Então, uma definição para modelo é que um modelo é uma representação simplificada de uma realidade qualquer, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Como maquetes de casa, de edifícios, de condomínios, modelos de aviões, aeromodelos, né? Os globos ou mapas, né? E agora, nesse nosso contexto, né, a gente coloca também os modelos matemáticos como sendo também uma representação simplificada da realidade. Então, no modelo matemático, né, as grandezas que serão tratadas nesses modelos, a gente vai chamar de variáveis, ou seja, elas vão ser representadas por variáveis, que a gente também chama essas variáveis de decisão. E as relações entre essas variáveis por expressões matemáticas, né? Então, as relações entre as variáveis elas vão ser representadas através de expressões matemáticas. Então, está aqui, o nosso modelo de programação matemática, ele tem essa estrutura, né? Onde eu vou ter uma função objetivo, nessa função eu vou buscar o ótimo, né, dela. E esse ótimo pode ser maximizar o resultado dessa função ou minimizar o resultado dessa função, sujeito a algumas condições, né? E essas condições a gente chama de conjunto de restrições, né? Então, minha variável de decisão XJ, né, representa o nível da atividade J, né? E o meu parâmetro BI das minhas restrições, né, representa a quantidade disponível do recurso I. Então, de uma forma geral, a gente visualiza aqui nesse modelo, a gente busca o quê? Planejar o uso de recursos, né? Por isso que a gente percebe, né, que a minha variável ela vai representar o nível ou a quantidade da atividade J, que pode representar inclusive um produto de uma organização, os produtos de uma organização. E o meu parâmetro BI ele pode representar o quê? O quanto eu tenho disponível, né, de recursos para justamente produzir o mix de produtos, né, que a organização possui. Então, a gente tem um probleminha, né? Através desse problema a gente vai estabelecer um passo a passo, né, para estruturar a modelagem matemática, né, ou estruturar um problema de decisão, né? Então, a gente tem esse probleminha que a gente chama de probleminha da fábrica de rádios, né? Então, essa fábrica ela tem como desafio maximizar o lucro global diário, né, obtido de duas linhas de produção que comportam 56 operários, né? Ela tem a capacidade máxima, nessas duas linhas, de comportar 56 operários. Sendo que a fábrica somente possui 40 funcionários a serem alocados, ou seja, atualmente contratados, a empresa só possui 40 funcionários. As linhas de produção são a primeira linha de rádios tipo padrão e a segunda linha de rádios tipo luxo. Com relação aos rádios tipo padrão, sabe-se que a linha de produção comporta um máximo de 24 pessoas. Cada rádio consome um homem-dia para ser produzido e cada rádio fornece um lucro de R$30. Com relação aos rádios tipo luxo, sabe-se que a linha de produção comporta um máximo de 32 pessoas, cada rádio consome 2 homens-dia para ser produzido e cada rádio fornece um lucro de R$40. Então, a gente tem a descrição aqui do problema
e a partir dessa descrição a gente vai estruturar esse problema de acordo, né, com o modelo matemático que a gente viu anteriormente. Então, primeiramente, qual o objetivo desse problema? O objetivo desse problema é maximizar o lucro global diário, né, da fábrica de rádio. Para determinar esse lucro, o que precisamos determinar no nosso modelo? O que é necessário determinar no nosso modelo? As quantidades a serem produzidas de cada tipo de rádio, padrão e luxo. Então, esse vai ser o que? A nossa variável de decisão, né, também denominada como a variável XJ, né, o nível de atividade que a gente viu também anteriormente. A gente precisa observar que os recursos disponíveis e as restrições da fábrica são as que seguem, né? A fábrica possui apenas 40 funcionários. E quais outras restrições a gente possui aí no probleminha? A gente pode observar nesse probleminha. A linha de produção padrão, ela comporta um máximo de 24 pessoas, né? Então, a capacidade máxima dessa linha é de 24 pessoas. Cada rádio padrão consome um homem-dia para ser produzido. E a linha de produção luxo comporta um máximo de 32 pessoas, ou seja, a capacidade máxima dela é de 32 pessoas. E cada rádio luxo irá consumir 2 homens-dia para ser produzido. Então, a gente vai usar a pesquisa operacional justamente para determinar a quantidade a ser produzida de cada rádio, padrão e luxo, para que o lucro da fábrica seja maximizado, observando, óbvio, os recursos disponíveis para a produção. Até porque a gente sabe que os recursos eles são escassos, né, são limitados. Então, a gente precisa definir essas quantidades a partir dos recursos disponíveis para a produção. Então, a ferramenta que a gente vai usar é a programação matemática, né? Então, para usar essa ferramenta, a gente precisa transformar o problema real, esse probleminha que a gente descreveu, né, em um modelo matemático, de programação matemática, onde a gente tem uma função objetivo e o conjunto das restrições. Então, para criar esse modelo, a gente estabelece um passo a passo aqui, 3 passos básicos, né, para se construir um modelo. Quais são esses passos? Definir as variáveis do problema, o que varia no problema, né, justamente para determinar qual o nível de atividade que eu quero conhecer, ou qual é a minha variável de decisão. Definir a função objetivo, né, determinada pelo objetivo do problema, se é de maximização ou minimização, e definir o conjunto de restrições, determinada pelas restrições impostas ao problema. Então, vamos estruturar, né, o nosso probleminha da fábrica de rádio, seguindo o passo a passo, né, os 3 passos aí que eu demonstrei para vocês. Bom, então o primeiro passo é definir as variáveis do problema, o que varia, né, no problema. Então, no nosso probleminha da fábrica de rádio, né, o que vai variar, né, são as quantidades, né? Então, quantidade de rádio tipo padrão e a quantidade de rádio tipo luxo, né? Então, a quantidade de rádio tipo padrão eu vou chamar da minha variável x1. E a quantidade de rádio tipo luxo eu vou chamar minha variável x2. Bom, então, como sugestão, né, eu sempre coloco aos alunos, né, montarem um quadrozinho com as informações, né, acerca do problema, né? Então, a gente já tem a informação das variáveis, né, x1 e x2, então a gente coloca aí ela nessa área do quadro. Depois eu sugiro que coloque uma coluna para os recursos disponíveis e uma linha, né, para informar o lucro, né, de cada uma das variáveis do problema. Bom, e aí a gente vai para o problema e começa a montar no miolo, né, desse quadro, a gente começa a montar as restrições, né, o conjunto das restrições. Então,
Eu aí na primeira coluna, na primeira linha aí da primeira coluna, eu começo chamando, né, homem-dia. Eu coloco aí, isso aí é uma sugestão, mas aí cada um pode fazer da sua forma, né, mas eu chamo, geralmente eu coloco aí a unidade de medida do recurso, ou simplesmente só o nome do recurso, ou seja, dá algum nome, né, à restrição. Bom, então eu chamei aí homem-dia para a nossa primeira restrição, e nessa primeira restrição eu vou começar a informar, né, por exemplo, a quantidade de homens-dia que são necessárias para produzir um rádio tipo padrão. Então, nesse caso, a quantidade necessária de homem-dia para produzir um rádio tipo padrão é igual a 1, ou seja, eu preciso de um homem-dia para produzir um rádio tipo padrão. Consequentemente, como foi informado no probleminha, a gente precisa de 2 homens-dia, né, para produzir um rádio tipo luxo, ou seja, essa informação está relacionada com a minha variável x2. E aqui na coluna dos recursos disponíveis eu informo quantos funcionários a empresa possui atualmente, que são 40 funcionários, que foi o que a gente viu no probleminha. Apesar da fábrica ter capacidade de 56 funcionários, mas hoje ela possui apenas 40 funcionários contratados. Então eu montei aí a minha primeira restrição, né, ou melhor, estruturei ela aí no meu quadro. A segunda restrição, então nessa primeira restrição eu estruturei ela de tal forma, fazendo uma relação, né, entre as variáveis, né, porque isso está relacionado com a capacidade da fábrica, a capacidade atual da fábrica como um todo, né? Ela possui 40 homens, para produzir um rádio tipo padrão eu preciso de um homem, para produzir rádio tipo luxo eu preciso de 2 homens. Na minha segunda restrição eu vou individualizar, né, as minhas linhas de produção, ou seja, eu vou colocar agora as informações apenas de cada linha. Então o que é que eu tenho aqui? Para produzir um rádio tipo padrão eu preciso de um homem-dia, a gente já sabe, né? Aqui eu não vou informar nada para a minha variável x2, porque eu quero informar apenas a capacidade da minha linha de produção de rádio tipo padrão, que essa linha de produção tem uma capacidade máxima de 24 homens, ou seja, só cabem nessa linha de produção 24 pessoas, 24 homens por dia. Consequentemente, na minha terceira restrição, né, eu vou agora individualizar a minha linha de rádio tipo padrão, ou seja, para produzir um rádio tipo luxo. Para produzir um rádio tipo luxo eu preciso de 2 homens-dia, e eu tenho nessa linha uma capacidade máxima de 32 homens-dia nela, tá? Não pode passar dessa quantidade. Então, com isso, eu já mais ou menos estruturei as minhas restrições. E agora eu vou informar também aqui no meu quadro, eu vou informar os valores relacionados ao lucro gerado, lucro unitário gerado por cada uma das minhas variáveis de decisão. No caso, para x1 o lucro unitário é de R$30 e para x2 o lucro unitário é de R$40. Bom, então agora montado o quadro, né, então eu tenho as informações, eu fiz um resumo de todas as informações do meu problema de decisão, e agora eu vou começar a montar o quê? A minha função objetivo, que é o nosso segundo passo. Depois de a gente ter definido as variáveis de decisão do problema, né, x1 e x2, correspondem à quantidade de rádio padrão, quantidade de rádio luxo, respectivamente, né, e de ter estruturado todo o nosso probleminha por meio do quadro, né, a gente passa agora então para a definição da nossa função objetivo, né? Então, a função objetivo do nosso probleminha da fábrica de rádio está exposta aí. Eu estou chamando a minha função z, chamando ela de lucro, né? Então, nosso objetivo, né, é maximizar esse lucro, o lucro global da fábrica,
E esse lucro ele é maximizado, né, a partir, né, ou seja, a relação entre as variáveis ela é construída a partir da expressão que consta aí, que é 30 vezes x1 mais 40 vezes x2, onde o 30, o parâmetro 30, representa o lucro unitário, né, ou seja, o lucro de cada unidade do rádio padrão produzido, e R$40, né, representa o lucro unitário de cada unidade de rádio luxo produzido. Se a gente olhar lá no nosso quadro, né, essa informação a gente tinha colocado ela na última linha do quadro, né, e aqui agora a gente consolidou a expressão matemática que representa a minha função objetiva. Então, o lucro unitário do rádio padrão é 30. Então, um rádio padrão produzido, o lucro vai ser de R$30. Ou seja, se minha variável for igual a 1, minha variável x1 for igual a 1, então eu vou ter um lucro de R$30. Se minha variável x1 for igual a 2, eu vou ter um lucro de R$60. Se minha variável x1 for igual a 3, eu vou ter um lucro de R$90. O lucro unitário do rádio luxo é 40, né? Portanto, se x2, né, for igual a 1, eu vou ter um lucro de R$40. Se x2 for igual a 2, vou ter um lucro de R$80. E se x2 for igual a 3, eu vou ter um lucro de R$120. Bom, então agora a gente passa, definida a função objetiva, a gente passa para a definição do nosso conjunto de restrições. Então a primeira restrição que a gente vai montar, se a gente observar lá no quadro, ela está na segunda linha, né, do meu quadro, e ela representa justamente a capacidade atual da fábrica de rádio, né, onde eu tenho que para produzir uma unidade de x1 eu vou precisar de um homem-dia, para produzir uma unidade de x2 eu vou precisar de 2 homens-dia para isso. Além disso, eu tenho informação de que a fábrica possui, né, apenas 40 funcionários. Né? Então, para produzir um rádio padrão e um rádio luxo, x1 igual a 1 e x2 igual a 1, precisamos de 3 homens-dia. Para produzir 2 rádios padrão e 2 rádios luxo, eu vou precisar de 6 homens-dia, né? E assim sucessivamente. E sempre, né, precisamos ficar atento, né, à seguinte restrição, de que a fábrica só tem 40 funcionários contratados, e isso é representado aí na minha expressão através do sinal de menor ou igual, ou seja, esse resultado ele só pode chegar a um máximo de 40 homens-dia. Nossa segunda restrição e a terceira, né, dizem respeito às capacidades individuais de cada linha de produção, né? A minha linha de produção padrão, ela comporta um máximo de 24 pessoas, desculpem, e a minha linha de rádio tipo luxo comporta um máximo de 32 pessoas. Né? Então, eu sei que eu não posso extrapolar, né, essa quantidade, porque é a capacidade que cada uma das linhas possui. Certo? Outra informação interessante para a gente, que se a gente somar 32 mais 24, a gente vai ter 56, que é justamente a capacidade, né, total da fábrica. Mas lembrando, por isso que a gente construiu a primeira restrição, lembrando de que a fábrica atualmente ela possui contratados apenas 40 funcionários. E foi por esse motivo que a gente teve que estruturar a primeira restrição. Bom, pessoal, então com isso a gente formulou nosso modelo matemático da fábrica de rádio, né? Ele está aí apresentado para vocês, né? Ele completo, né? Onde eu vou ter que o meu Z, né? A minha função Z é o lucro, eu quero maximizar essa função, né? Sujeito às
restrições que estão aí destacadas, né? Então a gente tem aí a função, o objetivo e o conjunto de restrições para o nosso probleminha da fábrica de rádio. Bom, pessoal, com isso finalizamos a nossa primeira videoaula. Espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês e espero contar com todos nas nossas próximas videoaulas aí do curso de pesquisa operacional. Até logo e sucesso!